Lisboa, 9 de novembro de 1878. O ar cheira a carvão úmido e a maresia velha. As ruas ainda são de pedra irregular. As rodas das carroças batem como martelos. Álvaro Xavier de Castro nasce aqui. Nasce numa cidade que fala baixo de política e fala alto de sobrevivência. O Tejo está perto e o Estado está longe. Ele cresce a ver fardas, não como símbolo, como rotina. Botões polidos, correias gastas, botas que rangem no soalho. O som fica na memória, seco. A casa tem horários, tem regras, tem silêncio quando é preciso e tem conversa quando a porta fecha. Lisboa aprende cedo a desconfiar de paredes. O rapaz estuda como quem quer uma chave. A escola dá-lhe papel, tinta e um caminho. A cidade dá-lhe pressa. A medicina aparece como promessa de ordem. Há um corpo, há sintomas, há causas, há um método. E há um resultado que se pode medir. Ele entra na faculdade com a disciplina de quem não quer falhar. Os corredores cheiram a desinfetante e a madeira encerada. Há frascos de vidro com líquidos amarelados. Há lâminas finas, frias, guardadas em caixas. Há cadernos com margens cheias de notas. Os professores falam de anatomia como se fosse geografia. Cada nervo tem um nome. Cada osso tem um lugar. O corpo, ao menos, obedece a mapas. Mas ele não fica só no corpo. Ele escolhe a mente. Psiquiatria. Uma especialização que exige outra coragem. A mente não se abre com bisturi. Abre-se com tempo, com perguntas, com paciência. E com uma frieza que não pode parecer frieza, ele aprende a ouvir sem se perder. Aprende a olhar para mãos inquietas, para olhos que fogem, para frases que se repetem como preces, e para silêncios que dizem mais do que gritos. Nos hospitais o dia começa cedo. O chão é lavado com água e sabão forte. O cheiro entra na roupa, fica nos dedos. As janelas deixam passar uma luz pálida. Há doentes que pedem para sair, há doentes que pedem para ficar. Há famílias que chegam com vergonha, e há famílias que chegam com raiva. Ele vê o que a cidade esconde. Vê homens quebrados por noites sem dormir. Vê mulheres esmagadas por lutos e fome. Vê a miséria a vestir-se de doença. E aprende uma lição dura. Nem sempre há cura. Às vezes há contenção, às vezes há apenas evitar o pior. E isso já é trabalho. O exército entra na vida dele como entra na vida de muitos, com uma porta oficial, com um carimbo, com um juramento e com um salário certo. Ele torna-se oficial médico. A farda muda o modo como o mundo o trata. As pessoas abrem caminho. Os guardas fazem continência. Os papéis passam mais depressa. No quartel, tudo tem som. O apito corta o ar. O passo marca o ritmo. O metal das armas bate em metal. E as ordens não pedem opinião. Ele atende soldados com febres e feridas. Mas também atende medos. Medos que não cabem nos relatórios. Medos que aparecem à noite, quando a luz apaga. Um homem treme sem razão aparente. Outro não consegue comer. Outro acorda a gritar. E há sempre alguém a dizer que é fraqueza. Ele não pode dizer isso. Ele tem formação para ver mais fundo. E tem posto para falar com cuidado. No exército, uma palavra mal colocada vira problema. Os relatórios são escritos com letra firme, data no topo, local, nome completo. Diagnóstico, recomendação. O papel é áspero. A tinta espalha um pouco. O carimbo deixa uma marca roxa e a assinatura fecha o destino de alguém. Ele aprende a linguagem do Estado. Curta, precisa, sem emoção visível. Uma linguagem que manda. E, ao mesmo tempo, ele vive num país que não sabe obedecer a si próprio. Portugal entra no século XX com nervos à flor da pele. A monarquia está cansada, a pobreza é antiga e a política ferve em cafés. Lisboa tem mesas de mármore frio, tem copos de vidro grosso, tem jornais dobrados com dedos manchados de tinta, as manchetes mudam como o vento. As conversas começam com futebol e acabam em conspiração. Nomes são ditos baixo, outros são cuspidos com desprezo. E há sempre alguém a olhar para a porta. O jovem médico ouve, não como curioso, como quem recolhe sinais. Ele sabe que uma sociedade também tem sintomas. Quando a República chega, em 1910, não chega como um livro bem encadernado. Chega como uma porta arrombada. Chega com tiros. Chega com correria. Chega com promessas que não cabem na rua. A cidade muda de bandeiras. Muda de retratos nas paredes. Muda de palavras nos discursos. Mas o pão continua caro. E o emprego continua curto. O exército, que devia ser instrumento, vira árbitro. Os quartéis tornam-se lugares onde se decide mais do que se treina. E cada facção aprende a contar espingardas. Álvaro de Castro está dentro desse mundo. Ele não é um tribuno de praça. Ele é um homem de gabinete e de enfermaria. Mas o gabinete fica ao lado do ruído. A Primeira República vive de governos que duram pouco. Ministros entram e saem. Deputados gritam. Jornais atacam. E as ruas respondem. Há greves. Há manifestações. Há choques com polícia. Há funerais que viram comícios. E há comícios que viram pancadaria. Ele vê a mecânica por dentro. Um decreto nasce numa secretária.
passa por mãos apressadas, vai para a tipografia, sai em folhas ainda cheirando a tinta, depois encontra a realidade, e a realidade rasga papel. Um ministro pode assinar uma ordem, mas precisa que alguém a execute. E quem executa tem farda, ou tem cacete, ou tem influência num bairro. A política ali não é só voto, é também controle de rua, é também controle de quartel, é também controle de informação. Os jornais são armas, as redações trabalham com pressa e medo. O chumbo das letras suja as mãos. As rotativas fazem tremer o chão. Uma notícia pode derrubar um homem. Uma calúnia pode incendiar uma noite. E uma fotografia pode virar prova. Álvaro de Castro, com treino de psiquiatra, lê pessoas, lê hesitações, lê vaidades, lê pânicos. E lê ambições escondidas atrás de frases bonitas. Ele entra na vida política não como acidente. Entra porque o Estado precisa de técnicos. E porque os técnicos ali acabam sempre puxados para o centro. Um médico militar tem credenciais, tem disciplina, tem acesso e tem uma aura de seriedade num tempo de gritos. Ele começa a ser chamado para funções públicas, cargos que exigem confiança, cargos que exigem sigilo, cargos que exigem saber lidar com homens armados. A pasta da guerra aparece no horizonte como um ímã. Não é uma pasta qualquer. É a pasta que mexe com quartéis, promoções e armas. É a pasta que pode acalmar ou incendiar. Antes disso, ele aprende o caminho dos ministérios. Escadas gastas, corrimões frios, portas altas. Salas com cheiro a tabaco e papel velho. Há funcionários que sabem tudo e não dizem nada. Há contínuos que controlam quem entra. Há secretários que filtram pedidos como quem filtra água suja. Os documentos chegam em maços, atados com fita, com cantos dobrados, com manchas de café. Ele abre um processo e encontra o país em pedaços. Reclamações de soldados sem botas. Pedidos de verba para munições. Relatórios de indisciplina. Cartas de famílias a pedir pensões. E encontra também a política nua, recomendações de amigos, pressões de deputados, ameaças veladas e promessas de apoio em troca de favores. Ele não pode fingir que não vê, mas também não pode bater com a porta. Quem bate com a porta fica sozinho, e sozinho não governa ninguém. A República por dentro parece um hospital em sobrelotação. Muita gente a pedir ajuda ao mesmo tempo, poucos recursos, e uma administração que muda de turno a meio da noite. Ele tenta aplicar método, tenta organizar, tenta criar rotinas, tenta impor uma cadeia de comando. Mas a cadeia de comando ali tem elos partidos. Um oficial obedece ao ministro, mas também obedece ao seu grupo. E às vezes obedece ao medo. Há reuniões onde as palavras são educadas e há corredores onde as palavras são facas. O mesmo homem que sorri numa sala pode conspirar na sala ao lado. Álvaro de Castro aprende a medir o tempo. Não o tempo do relógio. O tempo político. O tempo que dura uma maioria. O tempo que dura uma lealdade. Ele percebe que um governo pode cair por um detalhe, uma nomeação mal feita, uma promoção negada, uma frase num jornal, uma greve num dia errado. E percebe outra coisa. O país não está só a discutir ideias, está a discutir quem manda, e quem manda muitas vezes tem botas. Num fim de tarde, ele atravessa um corredor de ministério, o soalho range, o ar está pesado de fumo. Há passos firmes atrás de uma porta. Um grupo de oficiais espera. Não esperam como cidadãos, esperam como quem tem força. E como quem sabe disso? Ele entra numa sala e vê mapas na parede, vê listas de unidades, vê números de efetivos, vê pedidos de material e vê rostos fechados. Rostos que não querem explicações longas, querem decisões e querem-nas já. Ele fala com cuidado. Escolhe palavras como quem escolhe dose de medicamento. Uma dose a mais pode matar. Uma dose a menos não faz efeito. A sua formação em psiquiatria ajuda aqui. Ele sabe quando alguém está prestes a explodir. Sabe quando alguém está a testar limites. Sabe quando alguém quer humilhar, mas a política não é consulta. Não há divã. Não há tempo para construir confiança. Há urgência. E a urgência na Primeira República é permanente. Lisboa à noite tem outra cara. Os candeeiros lançam luz amarela. As sombras alongam-se nas paredes. O som de passos ecoa em ruas estreitas. Há cafés ainda abertos. Há homens a discutir em voz baixa. Há jornais do dia seguinte a ser fechados. Há tipógrafos a limpar as mãos em panos sujos. Ele passa por isso e sente o pulso da cidade. Sente que a cidade não descansa. Sente que a cidade espera sempre uma notícia ruim. E que quando ela chega, ninguém se surpreende. Em casa, na roupa cheira a fumo e a rua, os bolsos trazem papéis dobrados. Notas rápidas, nomes, datas. Lembretes de reuniões. Ele lê à luz de um candeeiro. A chama treme. A sombra dança na parede. E o silêncio é interrompido por um carro a passar lá fora. O Estado entra até no descanso. Porque o Estado ali não tem descanso. Ele começa a ser visto como um homem útil, um homem que não se perde em retórica, um homem que entende quartéis e que entende gente. Isso atrai aliados e atrai inimigos. Os aliados querem no perto, os inimigos querem no longe.
A Primeira República cria carreiras rápidas e destrói reputações mais rápido ainda. Um dia é solução, no outro é obstáculo. Álvaro de Castro move-se nesse terreno com passos medidos, não corre, mas também não para. Ele sabe que parar é ser empurrado. O país vive crise financeira. O dinheiro vale menos, os preços sobem, os salários atrasam e a paciência desce. Um soldado mal pago ouve melhor um agitador, um operário faminto ouve melhor um radical, e um político com medo promete o que não pode cumprir. Ele vê como tudo se liga. A economia entra no quartel, o quartel entra no parlamento, o parlamento entra no jornal e o jornal entra na rua. E a rua, quando se levanta, não pede licença. Num gabinete, ele assina papéis, a caneta risca com som leve. O tinteiro está quase vazio. Um funcionário espera ao lado, imóvel. O papel tem timbre, tem brasão, tem formalidade. Mas o que decide o destino não é o timbre, é quem aceita obedecer. Ele aprende a negociar com o invisível, com rumores, com ameaças que não vêm por escrito, com promessas feitas em voz baixa, e aprende a reconhecer o momento em que a conversa acaba, quando um homem se levanta antes do fim, quando um olhar se fixa na porta, quando o tom muda um grau. A sua mente de médico procura padrões, procura causas, procura tratamento. Mas o paciente chamado Portugal não fica quieto. Há dias em que a cidade parece normal. Elétricos a passar, vendedores a gritar, crianças a correr. E mesmo assim, a tensão no ar. Porque toda a gente sabe que pode rebentar. E ninguém sabe onde. Num quartel, um oficial jovem limpa a pistola com um pano oleado. O metal brilha. Ele faz isso devagar, como ritual, como aviso. Álvaro de Castro vê gestos assim e entende. A política ali tem sempre uma arma em cima da mesa. Mesmo quando ninguém a mostra, ele não é homem de rua, não é homem de comício, mas é empurrado para o centro do tabuleiro. Os partidos precisam de figuras que pareçam sólidas. Precisam de alguém que inspire confiança em militares e que não assuste civis. Ele encaixa. E isso é perigoso, porque quando encaixas também és usado, e quando és usado és descartável. Ele aceita cargos governativos, entra em ministérios, senta-se em cadeiras pesadas. O couro range. A mesa tem marcas de copos e de cinza. Há um telefone preto num canto. Às vezes toca e ninguém respira, porque uma chamada pode ser notícia de queda ou notícia de morte. Ele atende. O fio estica. A voz do outro lado vem com ruído e com pressa. Há sempre pressa. Ele começa a lidar com a pasta da guerra. E aí o som das botas fica mais perto. Nos corredores, nas escadas, à porta do gabinete. A guerra naquele tempo não é só guerra externa, é guerra interna de lealdades. É disputa por comandos. É medo de pronunciamentos. Um ministro da guerra precisa de saber quem manda em cada unidade. Precisa de saber quem é fiel. Precisa de saber quem está descontente. E precisa de agir antes que seja tarde. Ele recebe relatórios de guarnições, folhas com números, listas de faltas, notas sobre disciplina, pedidos de munição. E recebe também recados sem papel, um amigo que avisa, um adversário que ameaça, um intermediário que sugere acordo. Ele aprende a responder sem se comprometer demais, porque comprometer-se demais é dar arma ao outro. Lisboa continua a girar. Os elétricos rangem nas curvas. O cheiro a castanhas assadas mistura-se com o cheiro a esgoto. A chuva faz brilhar a calçada. E por trás disso a República treme. Álvaro de Castro, médico de mentes, tenta manter a própria cabeça fria. Ele sabe o que o pânico faz a um homem. Sabe como o pânico estreita a visão. Sabe como o pânico leva a decisões brutais. Ele tenta não entrar nesse estado, mas o ambiente empurra. O telefone toca. Os jornais atacam. Os quartéis murmuram. E o parlamento discute como se o tempo fosse infinito. Ele olha para o relógio. O ponteiro avança. E ele sente que o país não tem ponteiros suficientes para tanta crise. Num fim de manhã, ele atravessa a Baixa. O vento traz pó. As lojas abrem portas. Os empregados varrem a entrada. Um homem vende jornais e grita manchetes. A voz rasga o ar. As pessoas param, leem e seguem com a cara mais dura. Ele vê isso e entende outra coisa. A política não vive só nos gabinetes. Vive no estômago das pessoas. Vive no medo de perder trabalho. Vive na raiva de não ser ouvido. E quando essa raiva encontra uma farda, vira força. Ele volta ao ministério. Sobe escadas. O corrimão está frio. Um contínuo abre a porta com gesto automático. No corredor, o som de passos militares aproxima-se. Ritmo certo, peso certo, sem hesitação. Ele não precisa olhar para saber. O país está cheio desse som. E esse som entra em todas as decisões. Álvaro de Castro ainda não chegou ao topo, mas já está perto do lugar onde se cai mais depressa. Ele carrega a lógica do médico e carrega a disciplina do oficial. E mesmo assim, cada dia lhe mostra a mesma verdade. Há doenças que não respeitam o médico. E há regimes que não respeitam os seus próprios ministros. Ele fecha um dossiê.
alisa a capa com a palma da mão e chama o próximo assunto. Porque naquele país o próximo assunto nunca espera. O papel seguinte chega com um canto rasgado e um selo mal colado. Traz a data e traz urgência. Traz também um nome que pesa mais do que a tinta. O presidente da República precisa de um governo? Precisa já. E precisa de alguém que não trema diante de fardas. Lisboa acorda com um céu baixo. A umidade cola-se às paredes. Os elétricos soltam faíscas nas linhas. E os jornais saem quentes das rotativas. Nas bancas, as letras grandes falam de crise. Falam de demissões. Falam de intrigas. Falam de fome. Álvaro de Castro entra num edifício onde o ar cheira a papel velho. O soalho tem riscos de décadas. As janelas deixam entrar uma luz cinzenta. Um contínuo aponta o caminho sem sorrir. A mão dele treme um pouco. Não é frio. É hábito de más notícias. No topo da escada, há uma porta pesada. Atrás dela, vozes baixas. E um silêncio que corta quando alguém para de falar. Ele entra. Vê rostos cansados. Vê olhos que calculam. Vê mãos que seguram cigarros como se segurassem tempo. A proposta é simples e impossível. Chefiar o governo. Em 1920, num país que muda de gabinete como muda de vento, ele não responde com entusiasmo. Responde com medida. Como numa consulta difícil. Pergunta por apoios. Pergunta por números no parlamento. Pergunta por garantias. As garantias vêm em frases curtas. Vêm em promessas que não têm assinatura. Vêm em olhares que fogem para a porta. Ele percebe logo o que está em jogo. O cargo tem nome, mas o poder tem botas. O primeiro dia começa com uma pasta de couro escuro. Cheira a graxa e a tabaco. Dentro, há telegramas dobrados em 4. Há notas manuscritas. Há relatórios com carimbos tortos. Ele lê de pé. Porque sentar parece luxo. E porque o tempo já está atrasado. Um relatório fala de unidades sem fardamento completo. Outro fala de munições contadas ao cartucho. Outro fala de indisciplina e de boatos. Os boatos são o pior. Não tem autor. Não tem data. Mas movem homens. Ele chama um secretário. Pede listas. Pede nomes. Pede a cadeia de comando por escrito. O secretário traz folhas finas, quase transparentes. A tinta está fresca em algumas linhas. O papel mancha os dedos. Há nomes repetidos. Há promoções pedidas com insistência. Há queixas de oficiais que se sentem esquecidos. Ele sabe o que isso significa. Um oficial esquecido procura outra mesa. E outra mesa pode ser uma mesa de conspiração. No ministério, o telefone preto toca cedo. O som é metálico, curto, como um aviso. Do outro lado, uma voz fala depressa. Fala de uma greve iminente. Fala de um comício marcado. Fala de uma redação que prepara ataque. Ele anota num papel pequeno. Dobra. Mete no bolso do colete. E segue. O governo precisa de parecer governo. Precisa de publicar atos. Precisa de mostrar direção. Ele reúne ministros. A sala tem uma mesa longa com marcas de copos. Há cinzeiros cheios. Há cadeiras pesadas que rangem. Cada ministro traz o seu incêndio. Finanças traz números que não fecham. Interior traz ruas que não obedecem. Guerra traz quartéis que escutam demais. Álvaro de Castro escuta sem interromper. Olha para as mãos. Olha para os olhos. Procura o ponto onde a coragem vira teatro. Ele fala por fim. Poucas frases. Sem adjetivos. Com tarefas. Pede relatórios diários. Pede disciplina na comunicação. Pede que nada seja prometido sem cálculo. Alguém tosse. Alguém troca um olhar com o outro. E ele sente a resistência. Não é resistência a ele. É resistência ao próprio conceito de continuidade. Na rua a cidade não espera. Os padeiros abrem cedo. O cheiro do pão mistura-se com o cheiro do carvão. Mas o preço do pão sobe como se tivesse vida própria. Um homem conta moedas na palma da mão. 2 caem no chão. Ele apanha-as com raiva. Um polícia observa. A mão dele está perto do cinto. Não por ameaça, por hábito. Álvaro de Castro passa num carro oficial. O vidro está sujo de poeira. O motor falha numa subida. O condutor pragueja baixo. O Estado também falha nas subidas. No gabinete chegam pedidos de audiência. Deputados, chefes de partido, intermediários sem cargo. Cada um traz uma necessidade, cada um traz uma condição. E quase todos trazem um aviso. Um diz que a maioria é frágil. Outro diz que a rua está a ferver. Outro diz que há oficiais inquietos. Ele ouve e não se ilude. A maioria não é um número, é um humor. E o humor muda com uma manchete. Ao fim da tarde, ele vai ao Ministério da Guerra. O corredor é mais frio. O ar tem cheiro a couro e metal. Há mapas nas paredes com alfinetes. Um ajudante de ordens entrega um maço de papéis. O maço vem preso por fita vermelha. A fita deixa marca nos dedos. São pedidos de promoção. São pedidos de transferência. São pedidos de licença. Ele lê um por um. Procura padrões, procura pressões. Procura o que não está escrito. Um nome aparece ligado a outro. Um capitão recomendado por um deputado. Um major protegido por um jornal. Um coronel com amigos em 2 facções. Ele sabe que cada assinatura dele cria inimigos.
e que cada recusa cria inimigos mais rápidos, ele chama um general. O general entra com passos firmes. A farda está impecável. O bigode está parado. O general não se senta sem ser convidado, mas também não espera muito. Ele quer saber o que vai mudar. Álvaro de Castro pergunta direto. Quantos homens estão realmente prontos? Quantos estão descontentes? Quantos obedeceriam a uma ordem impopular? O general responde com frases medidas, diz números, diz percentagens, mas evita nomes. Ele insiste, pede nomes, pede unidades, pede datas. O general hesita um segundo, e esse segundo diz tudo. Há lealdades que não cabem num relatório, e há medos que não se confessam a um civil. A noite cai cedo. Lisboa acende candeeiros. A luz amarela faz a calçada parecer molhada, mesmo quando está seca. Num café, homens discutem com o jornal aberto. O papel estala quando é dobrado. O café cheira a torra forte. O fumo forma uma nuvem baixa. Um diz que o governo não dura. Outro diz que o governo é fraco. Outro diz que o governo é refém. Ninguém fala de programas. Falam de quedas, falam de golpes. Falam de quem tem armas. No dia seguinte, o parlamento é um forno de vozes. Os bancos rangem. As folhas são batidas na madeira para chamar atenção. Há risos curtos. Há insultos disfarçados. Álvaro de Castro entra com a cara fechada. Não por arrogância. Por economia de energia. Ele precisa de votos. Precisa de tempo. Precisa de uma semana sem incêndios. Um deputado levanta-se e acusa, fala de incompetência, fala de favoritismo, fala de traição. A palavra traição cai como pedra. E ele sente a sala mudar. Ele responde sem levantar a voz. Fala de disciplina, fala de contas, fala de ordem. Mas a ordem ali é uma palavra que não paga salários. E não enche quartéis. Quando sai, um jornalista aproxima-se, o bloco de notas está gasto. O lápis é curto, roído. O jornalista pergunta se o governo controla o exército. Pergunta se há risco de pronunciamento. Pergunta se ele dorme. Álvaro de Castro não dá espetáculo. Diz apenas que o governo governa e segue. No corredor, o som de passos militares atravessa o ar. Ritmo certo. Peso certo, sem pressa. Ele não vira a cabeça, mas sente a presença como se fosse uma mão no ombro. No gabinete, a secretária está coberta de papéis. Há um tinteiro aberto. Há uma pena com a ponta gasta. Há um cinzeiro com cinza fina. Ele assina um decreto. A tinta demora a secar. Ele sopra de leve. O gesto é pequeno, mas é um gesto de quem tenta fazer o Estado funcionar. O decreto segue para a imprensa nacional. Lá, as máquinas batem como martelos. O cheiro a tinta é forte. As folhas saem em pilhas quentes. No dia seguinte, o diário do governo circula. O papel é fino. As letras são pequenas. A formalidade é perfeita. E mesmo assim a rua não muda. Um grupo de operários para numa esquina. Um homem lê em voz alta. Outro cospe no chão. Um terceiro ri sem humor. Eles não odeiam o papel. Eles odeiam o vazio entre o papel e a vida. Álvaro de Castro recebe notícias de agitação. Uma greve ameaça parar transportes. Uma manifestação prepara-se para atravessar a cidade. A polícia pede reforços. Ele chama o ministro do interior, pergunta quantos homens tem. Pergunta quantos bastões. Pergunta quantas munições. O ministro responde com números que parecem inventados, porque naquele tempo os números mudam no caminho. Ele pede então ao exército apoio logístico, não para reprimir, para garantir serviços, para mostrar presença. A resposta vem com demora. E a demora é uma resposta. No quartel, um comandante lê a ordem e franze a testa. Ele pensa no seu grupo, pensa nos seus homens, pensa no que os jornais vão dizer. Pensa também em quem pode derrubá-lo se ele obedecer. Álvaro de Castro sente o fio a esticar. Um governo civil pede. Um quartel decide se concede. E cada concessão tem preço. Um emissário aparece ao fim da tarde. Não traz cartão, não traz cargo. Traz apenas um recado. Diz que certos oficiais querem garantias, querem promoções, querem mudanças, querem respeito. Ele pergunta quem são. O emissário sorri e não diz. Ele percebe o jogo. O jogo vive de sombras, e as sombras protegem quem ameaça. Ele recusa negociar no escuro, mas sabe que a recusa também é combustível. Nessa noite, ele chega à casa tarde. O casaco cheira a fumo e chuva. Os sapatos trazem pó da rua. Na mesa há uma carta aberta. Papel barato, letra apressada. É de uma viúva de soldado. Pede pensão atrasada. Diz que tem 2 filhos. Diz que o senhorio ameaça despejo. Ele lê 2 vezes. A segunda leitura dói mais. Porque ele sabe que a carta é verdadeira. E sabe que o Estado não tem resposta rápida. No dia seguinte, ele tenta desbloquear verbas. Vai às finanças. Entra numa sala onde o ar cheira a mofo. Há armários cheios de pastas. Há contas em colunas intermináveis. Um funcionário mostra livros grossos. As páginas estão amareladas. As linhas estão cheias de números. O funcionário aponta para um déficit. Aponta para dívidas. Aponta para compromissos antigos. Álvaro de Castro pergunta o que pode ser pago já.
O funcionário encolhe os ombros. O gesto é pequeno, mas é um muro. Ele sai com a sensação de estar a tratar um doente sem medicamentos. E mesmo assim tem de prometer melhora. No parlamento, a oposição cresce. Não cresce por ideias, cresce por oportunidade. Um governo fraco é uma escada. E há sempre alguém a subir. Os jornais começam a escolher alvos. Um editorial chama-lhe indeciso. Outro chama-lhe autoritário. Outro chama-lhe ingênuo. Ele lê as páginas com calma, procura o que está por trás. Procura quem paga, procura quem ganha. Um artigo cita fontes militares, não diz quais, mas insinua que o exército está farto. Ele sente o chão a mover-se, não como terremoto, como madeira velha que cede devagar. Num fim de manhã, ele convoca uma reunião com chefias militares. A sala tem um mapa grande de Portugal. Há alfinetes em pontos estratégicos. Há uma régua de madeira na mesa. Ele fala de disciplina, fala de neutralidade, fala de obediência ao poder civil. Alguns ouvem com cara de pedra. Outros mexem no cap. Um tamborila os dedos na mesa. Ele percebe que a palavra neutralidade soa a fraqueza para alguns. E soa na ameaça para outros. Um oficial mais velho pede a palavra. A voz dele é firme. Diz que o país precisa de mão forte. Diz que o parlamento é ruído. Álvaro de Castro responde com frieza. Diz que a mão forte sem lei vira punho cego. Diz que o exército não pode ser partido. O oficial não discute. Apenas olha. E o olhar fica... Quando a reunião termina, os oficiais saem em grupo. As botas batem no soalho em cadência. O som fica no corredor como um eco. Ele fica sozinho por um instante. O mapa na parede parece maior e o gabinete parece menor. À tarde, a manifestação acontece. A cidade enche-se de vozes. Há cartazes em papel pardo. Há bandeiras gastas. Há apitos. A polícia forma linha. Os capacetes brilham. Os bastões estão prontos. Um homem atira uma pedra. A pedra bate num escudo. O som é seco. Depois vem a correria. Gritos. Passos. Vidros a partir. Álvaro de Castro recebe a notícia por telefone. A voz do outro lado falha. Há ruído de fundo. Há alguém a gritar ordens. Ele pergunta se há mortos. A resposta demora. E a demora é pior do que um número. Quando finalmente dizem que há feridos, ele fecha os olhos um segundo. Não é oração, é cálculo. Feridos viram funerais, funerais viram comícios. E comícios viram mais feridos. Ele manda reforçar hospitais, manda garantir ambulâncias, manda abrir corredores de passagem. São ordens de médico. Mas ele está a governar, e governar ali é tentar impedir que a cidade se devore. No dia seguinte, a imprensa mostra fotos, rostos com sangue, camisas rasgadas, mulheres a chorar. As fotos não precisam de legenda. Elas fazem política sozinhas. No parlamento pedem explicações, pedem demissões, pedem cabeça. Álvaro de Castro sobe à tribuna. O ar na sala está pesado. Há um zumbido constante de conversas. Ele fala de responsabilidade, fala de ordem pública, fala de evitar o pior. Mas a sala quer espetáculo, quer culpa, quer um culpado com nome. Ele não dá. E isso irrita. Um deputado grita que o governo perdeu o controle, outro grita que o governo é cúmplice, outro grita que o governo é refém dos quartéis. A palavra quartéis volta como faca, e ele sente que a ferida está aberta. Ao sair, encontra um grupo de oficiais no corredor. Não estão ali por acaso. Estão ali para serem vistos. Um deles faz continência. O gesto é correto, mas o olhar é duro. Álvaro de Castro responde com a mesma correção. E segue. No gabinete, um assessor traz um recorte de jornal. O recorte tem manchas de tinta nos dedos de quem o cortou. O título fala de conspiração. O texto diz que há reuniões secretas, diz que há listas, diz que há planos. Ele pergunta de onde veio. O assessor diz que veio de uma redação amiga. Diz que é sério. Ele pede nomes. O assessor não tem... Outra vez sombras. Outra vez o país a decidir no escuro. Ele tenta então consolidar apoio parlamentar, recebe líderes de bancada, oferece lugares, oferece compromissos, oferece tempo. Mas o tempo é o que ele não tem. Um líder diz que apoia, mas exige uma nomeação. Outro diz que apoia, mas quer afastar um rival. Outro diz que apoia, mas só se o exército ficar quieto. Ele ouve e percebe a armadilha. Cada apoio vem com uma corda, e cada corda puxa para um lado. Numa manhã chuvosa chega um telegrama do norte. O papel está úmido. A tinta borrou em 2 palavras. Fala de agitação numa guarnição, fala de discursos inflamados, fala de oficiais a reunir homens. Ele lê em silêncio. Depois dobra o telegrama com cuidado, como se dobrasse uma lâmina. Ele chama o ministro da guerra, pergunta se é verdade, pergunta o que foi feito. O ministro responde com evasivas, diz que está sob controle, diz que são exageros. Álvaro de Castro não aceita. Pede um oficial de confiança enviado já. Pede relatório em 24 horas. O ministro hesita, e a hesitação é política. Enviar um homem de confiança é declarar desconfiança. E declarar desconfiança pode acelerar o que se quer evitar. Ele decide mesmo assim, assina a ordem.
A caneta risca o papel com som fino. A ordem segue, e com ela segue um aviso para todos. Na estação, o oficial embarca num comboio. O vapor sobe. O apito corta o ar. As rodas começam a bater nos carris. O país é comprido. E as notícias viajam devagar demais para a velocidade do medo. Enquanto isso, em Lisboa, a vida continua. Mas continua com nervos. As pessoas falam de preços, falam de salários, falam de violência, falam de quem manda. Um homem num balcão diz que a república acabou. Outro responde que ainda não. Um terceiro diz que tanto faz. Álvaro de Castro sente essa indiferença como febre. Quando o povo deixa de acreditar, qualquer força ocupa o espaço. No fim de uma semana, ele já parece mais velho. Os olhos têm olheiras fundas. A barba aparece mais depressa. Ele dorme pouco. E quando dorme, acorda com o som do telefone na cabeça. Chega então o relatório do Norte. Vem em envelope pardo. Tem selo e tem carimbo. O texto é seco. Diz que há descontentamento real. Diz que há oficiais a falar de salvação nacional. Diz que há civis a incentivar. Não diz que vai acontecer amanhã, mas diz que pode acontecer. Ele fecha o relatório e fica um instante a olhar para a mesa. A madeira tem riscos. A madeira já viu outros homens cair. Ele tenta agir antes do golpe. Tenta mudar comandos. Tenta afastar agitadores. Tenta promover leais. Mas cada mudança cria reação. E cada reação cria nova conspiração. Um comandante afastado tem amigos. Um promovido tem inimigos. E todos têm armas. No parlamento, a base do governo começa a desfazer-se. Um deputado falta a uma votação. Outro vota contra. Outro abstém-se para mandar recado. Os recados são mais importantes do que as leis. Álvaro de Castro tenta segurar com conversas. Conversa em gabinetes pequenos. Conversa em corredores. Conversa em cafés discretos. O café vem em chávenas pequenas. O açúcar é contado. O som das colheres é nervoso. Um aliado diz que não pode continuar. Diz que o partido está dividido. Diz que a rua não perdoa. Álvaro de Castro pergunta o que ele quer. O aliado diz que quer sobreviver. Essa palavra fica no ar. Sobreviver, não governar. Numa tarde, o ministro das Finanças entrega números finais. Diz que não há margem. Diz que não há crédito. Diz que não há confiança. Álvaro de Castro olha para as colunas. Os números parecem feridas abertas. Ele sabe que sem dinheiro não há Estado. Sem Estado há quartéis e há ruas. A pressão aumenta. Os jornais falam de queda iminente. Os cafés repetem. As redações alimentam. No gabinete chegam cartas anônimas. Papel barato. Letra disfarçada. Uma diz que ele deve sair. Outra diz que ele vai cair. Outra diz que ele não manda. Ele guarda algumas. Não por medo. Por prova. Um psiquiatra guarda sinais. Um governante guarda ameaças. Numa noite, ele é chamado para uma reunião urgente. O local é discreto. A sala tem cortinas pesadas. A luz é fraca. Há homens de partido. Há homens de farda. Há homens que não dizem de onde vêm. Falam de solução. Falam de governo de concentração. Falam de necessidade de força. Álvaro de Castro escuta e percebe que o chão já mudou. Já não discutem medidas. Discutem substituição. Ele tenta impor limites. Diz que o governo não pode ser refém. Diz que o parlamento tem de contar. Um homem de farda responde com calma. Diz que o país não pode esperar por debates. Diz que a disciplina resolve. A palavra disciplina soa diferente na boca dele. Não é disciplina de quartel para servir o Estado. É disciplina para mandar no Estado. Álvaro de Castro sai dessa reunião com o peito apertado. A rua está molhada. A calçada brilha. O ar cheira a chuva e a carvão. Ele sente que o prazo invisível está a acabar. No dia seguinte, a votação decisiva chega. O parlamento enche-se cedo. Há mais jornalistas do que o normal. Há mais guardas nos corredores. Os deputados falam alto. As mãos batem nas mesas. Os papéis voam. Álvaro de Castro espera o resultado com a cara imóvel. Por dentro, ele conta. Conta apoios, conta traições. Conta ausências. O resultado vem como pancada. O governo perde força. Perde sustentação. Perde o chão. Ele não faz cena. Não grita. Não acusa em público. Ele recolhe os papéis. Fecha a pasta de couro. Aperta o fecho com um clique seco. No corredor, o som de passos militares volta a aparecer. Mais perto. Mais confiante. Ele caminha entre eles como quem atravessa um hospital em emergência. Sabe que há doentes. Sabe que há sangue. Sabe que há gritos. Mas também sabe que o médico não manda no incêndio. Só tenta impedir que o fogo mate todos. A demissão é preparada com formalidade, uma carta com linguagem correta, data, assinatura, respeito institucional. O papel é bom, a caligrafia é firme, a dignidade está toda ali. E mesmo assim o país não fica mais estável. Quando ele entrega a carta, o rosto de quem a recebe não mostra surpresa. Mostra a rotina, como se fosse mais um turno a acabar. Álvaro de Castro sai do edifício com o casaco fechado até o pescoço. O vento corta. A cidade continua. Um vendedor grita jornais. Uma carroça passa e salpica lama.
Um grupo de homens discute junto a uma esquina. Ele olha para a rua e entende a crueldade do cargo. Chegar ao topo não significa mandar, significa ser o primeiro a cair. E atrás das portas, nos corredores onde o soalho range, o ritmo das botas não abranda. Ele apenas muda de direção. O ano vira, e Lisboa não aprende a respirar devagar. As paredes do Chiado continuam úmidas de madrugada, o Tejo traz um frio que entra pelos ossos. E as pessoas falam baixo, como se a cidade tivesse ouvidos. Álvaro de Castro volta a aparecer nos corredores do poder com a mesma cara fechada. Não é orgulho, é defesa. Ele já sabe o peso de uma pasta ministerial, sabe o cheiro da pele gasta. Sabe o som do fecho a prender como se prendesse um destino? Em 1923, chamam-no outra vez. Chamam-no porque falta alguém que aguente o olhar dos oficiais. Chamam-no porque os partidos já não confiam uns nos outros. Chamam-no porque o país está cansado de cair e levantar. O convite chega em papel timbrado. A tinta é negra e recente. O texto é curto, quase seco. Ele lê de pé junto a uma janela. A vidraça está manchada. Lá fora, um elétrico range na curva e solta faíscas. Ele não sorri. Não agradece com frases bonitas, pergunta logo o que interessa. Quantos votos? Quantos dias? Quantas promessas tem corpo? Do outro lado, respondem com palavras que não pesam. Falam de entendimento, falam de responsabilidade, falam de união. Ele já ouviu isso e sabe como termina. No primeiro encontro com os chefes partidários, a sala cheira a tabaco frio. Há cinzeiros cheios até a borda. Há copos com marcas de dedos. Um deles fala de estabilidade, outro fala de moralização. Um terceiro fala de pacificação. Álvaro de Castro olha para as mãos deles. Mãos que tremem quando acendem um cigarro, mãos que apertam o jornal como se fosse arma. Ele pede uma coisa simples, um compromisso escrito. Há um silêncio curto. Depois vem a desculpa. Dizem que o momento não permite papéis. Dizem que o inimigo lê tudo. Dizem que a política vive de flexibilidade. Ele percebe. Flexibilidade ali significa fuga. Mesmo assim, aceita, porque recusar também tem preço. E o preço pode ser pago na rua. No dia em que toma posse, o ar no edifício do governo está pesado. O soalho range como se reclamasse. Um contínuo passa com uma bandeja de chá. O chá é fraco, o açúcar é pouco. E o gesto de oferecer parece mais um ritual do que hospitalidade. Ele abre a primeira pasta do dia. Dentro, telegramas, relatórios, recortes de jornal. Os telegramas vêm dobrados em 4. Alguns têm manchas de chuva. Outros têm a fita colada torta. Um fala de agitação num quartel. Outro fala de greve em preparação. Outro fala de um comício marcado para domingo. Ele lê tudo sem mudar a expressão. Mas a mão dele aperta a borda da mesa. A madeira tem riscos antigos. Riscos de outros homens que também tentaram. Ele chama o secretário. Pede uma lista de comandantes por guarnição. Pede nomes completos. Pede datas de nomeação. Pede quem os recomendou. O secretário traz folhas finas, quase transparentes. A tinta borra quando o dedo passa. Há carimbos com a República ao centro, já meio gasto. Álvaro de Castro passa os olhos e vê o padrão. Os mesmos apelidos surgem em diferentes lugares. Os mesmos padrinhos políticos aparecem em notas de margem. As mesmas promoções pedidas com urgência. Ele fecha a pasta. E fica um segundo a ouvir o corredor. Passos. Cadência. Peso. Não é imaginação. É o som que nunca desaparece. No Ministério da Guerra, o cheiro é outro. Cheiro a couro. Cheiro a metal. Cheiro a graxa. Há mapas nas paredes. Portugal em papel grosso. Linhas de ferro desenhadas à tinta. Alfinetes em cidades que parecem feridas. Ele pede um relatório de prontidão. Quer saber quantos homens estão equipados. Quantos têm botas em condições? Quantos têm munições completas? O oficial que responde fala com cuidado. Diz números redondos. Diz que está tudo razoável. Álvaro de Castro pede detalhes. Quantas espingardas por companhia? Quantos cartuchos por homem? Quantas mantas por cama? O oficial engole em seco. E começa a admitir falhas. Faltam botas, faltam casacos, faltam peças de reposição. Faltam salários em dia. Ele anota num caderno pequeno. O caderno tem capa preta, as folhas já estão cheias de linhas apertadas. Um psiquiatra aprende a ouvir o que não é dito. E ali, o que não é dito é sempre o mais perigoso. No fim da manhã, chega um recado de um jornal. Não é pedido de entrevista, é aviso. Dizem que há oficiais a reunir-se em casas particulares, dizem que há civis a financiar jantares, dizem que há discursos sobre salvação. Ele pede nomes, a resposta vem com evasivas. Dizem que não podem expor a fonte, dizem que seria suicídio. Dizem que ele deve agir com prudência. Prudência. A palavra soa como corda a apertar. Ele manda chamar o ministro do interior. Pergunta quantos homens tem na polícia. Pergunta quantos estão armados. Pergunta quantos são fiéis ao comando. O ministro abre um dossiê. O dossiê tem elástico gasto. As folhas estão amassadas nos cantos. Ele lê números. Mas os números parecem de papel, não de rua.
Álvaro de Castro pede uma coisa concreta. Uma escala de serviço, uma lista de chefes de esquadra, um mapa de pontos sensíveis. O ministro promete para o fim do dia e sai depressa. No corredor, 2 guardas conversam baixo. Um deles tem a farda com cotovelos brilhantes de uso. O outro tem botas bem engraxadas. Álvaro de Castro passa por eles. Eles endireitam-se, fazem continência. O gesto é correto, mas o olhar não é de respeito. É de avaliação. À tarde, ele recebe deputados, um a um, sem plateia, sem discursos. Um entra com o chapéu na mão. O chapéu está gasto na aba. Ele fala de apoio, mas pede um lugar para um amigo. Outro entra com perfume forte. Fala de patriotismo, mas quer afastar um rival de um cargo. Um terceiro entra com o jornal debaixo do braço. Fala de ordem, mas quer garantias de que o exército não será tocado. Álvaro de Castro escuta e responde com frases curtas. Diz que não governa com favores. Diz que não troca o Estado por votos. Diz que precisa de tempo. Eles sorriem como quem ouve uma ingenuidade e saem. No fim do dia, ele encontra na secretária uma carta sem remetente. Papel barato, letra disfarçada. A frase é simples. Saia enquanto pode. Ele não rasga, guarda numa gaveta. A gaveta tem outras cartas parecidas. Ele não coleciona medo, coleciona sinais. Na manhã seguinte, o parlamento ferve. O ar está pesado de vozes. As bancadas rangem. As folhas batem na madeira. Álvaro de Castro entra e sente o cheiro a suor e tabaco. Sente também o cheiro a papel. Papel de discursos, papel de acusações. Um deputado levanta-se e fala de incompetência. Outro fala de corrupção. Outro fala de traição. A palavra traição cai e fica como pedra no centro da sala. Álvaro de Castro sobe à tribuna. A madeira da tribuna está polida por mãos antigas. Ele pousa as folhas. As folhas tremem um pouco, não por medo. Por cansaço, ele fala de contas. Fala de disciplina. Fala de autoridade civil. Não levanta a voz. Não faz teatro. E isso irrita, porque ali muitas vezes a verdade não vence. Vence o ruído. Quando desce, um jornalista aproxima-se. O bloco de notas está cheio de rabiscos. O lápis é curto, roído. Pergunta se o governo controla os quartéis. Pergunta se há risco de pronunciamento. Pergunta se ele confia nos generais. Álvaro de Castro responde com uma frase que não dá manchete. Diz que o governo governa, e segue. No corredor, o som de passos militares atravessa o ar. Cadência certa, peso certo, sem pressa. Ele não vira a cabeça, mas sente a presença como se fosse uma sombra colada. Numa rua estreita, perto de um café, um homem vende jornais. Grita títulos com voz rouca. O papel estala quando é dobrado. As letras grandes falam de crise. Falam de conspiração. Falam de queda. Dentro do café, as chávenas batem nos pires. O café cheira a torra forte. O fumo forma uma nuvem baixa. 2 homens discutem. Um diz que o governo não dura. Outro diz que o governo é fraco. Um terceiro diz que o país precisa de mão forte. Ninguém fala de leis. Falam de força. Álvaro de Castro volta ao gabinete e encontra um telegrama. Vem do norte. O papel está úmido. A tinta borrou em 2 palavras. Diz que há discursos inflamados numa guarnição. Diz que há oficiais a reunir homens. Diz que há civis a incentivar. Ele lê 2 vezes. Depois dobra com cuidado, como se dobrasse uma lâmina. Chama o ministro da guerra. Pergunta se é verdade. Pergunta o que foi feito. O ministro responde com frases que tentam acalmar. Diz que são exageros. Diz que está sob controle. Diz que não convém alarmar. Álvaro de Castro não aceita. Pede um emissário de confiança. Pede relatório em 24 horas. Pede nomes. O ministro hesita, e a hesitação é política. Enviar um homem de confiança é declarar desconfiança. E declarar desconfiança pode acelerar o que se quer evitar. Álvaro de Castro assina a ordem. A caneta risca o papel com som fino. A tinta demora a secar. Ele sopra de leve. Um gesto pequeno, mas é o gesto de quem tenta manter o estado inteiro. Na estação, o emissário embarca, o vapor sobe, o apito corta o ar, as rodas começam a bater nos carris. O país é comprido, e o medo viaja mais depressa do que o comboio. De volta a Lisboa, a rua não espera. Os preços sobem, o pão encolhe, o carvão custa mais. Uma mulher conta moedas na palma da mão. 2 caem. Ela apanha-as com raiva. Um polícia observa. A mão dele fica perto do cinto. Não por ameaça, por hábito. No gabinete chegam pedidos de audiência de homens sem cargo. Não trazem cartão. Trazem recados. Um diz que certos oficiais querem garantias, outro diz que há listas a circular, outro diz que há reuniões em casas com cortinas fechadas. Álvaro de Castro pergunta quem. Eles desviam o olhar. Ele percebe o método. O método é sempre o mesmo. Criar medo, oferecer silêncio em troca de concessões e deixar o governo a adivinhar. Ele recusa negociar no escuro, mas sabe que a recusa também alimenta o incêndio. Numa noite, ele chega à casa tarde. O casaco cheira a fumo e chuva. Os sapatos trazem pó da rua. Na mesa, uma carta aberta, papel barato.
Letra apressada. É de uma viúva de soldado. Pede pensão atrasada. Diz que tem 2 filhos. Diz que o senhorio ameaça despejo. Ele lê devagar. E lê outra vez. A segunda leitura dói mais, porque ele sabe que a carta é verdadeira. E sabe que o Estado não tem resposta rápida. No dia seguinte vai às finanças. Entra numa sala onde o ar cheira a mofo. Há armários cheios de pastas. Há livros grossos com lombadas rachadas. Um funcionário abre um livro de contas. As páginas estão amareladas. As colunas de números parecem intermináveis. O funcionário aponta para o déficit. Aponta para dívidas antigas. Aponta para compromissos que já não têm rosto. Álvaro de Castro pergunta o que pode ser pago já. O funcionário encolhe os ombros. O gesto é pequeno, mas é um muro. Ele sai com a sensação de estar a tratar um doente sem medicamentos. E mesmo assim ter de prometer cura. O relatório do Norte chega no prazo. Envelope pardo. Selo carimbo. O texto é seco. Diz que há descontentamento real. Diz que há oficiais a falar de salvação nacional. Diz que há civis a incentivar. Não diz que vai acontecer amanhã, mas diz que pode acontecer. Álvaro de Castro fecha o relatório. Fica um instante a olhar para a mesa. A madeira tem riscos. A madeira já viu outros homens cair. Ele tenta agir antes do golpe. Tenta mudar comandos. Tenta afastar agitadores. Tenta promover leais. Mas cada mudança cria reação. E cada reação cria nova conspiração. Um comandante afastado tem amigos. Um promovido tem inimigos. E todos têm armas. Ele convoca uma reunião com chefias militares. A sala tem um mapa grande de Portugal. Há alfinetes em pontos estratégicos. Há uma régua de madeira na mesa. Ele fala de disciplina. Fala de neutralidade. Fala de obediência ao poder civil. Alguns ouvem com cara de pedra. Outros mexem no cap. Um tamborila os dedos na mesa. Um oficial mais velho pede a palavra. A voz dele é firme. Diz que o país precisa de mão forte. Diz que o parlamento é ruído. Álvaro de Castro responde com frieza. Diz que a força sem lei vira punho cego. Diz que o exército não pode ser partido. O oficial não discute, apenas olha. Quando a reunião termina, eles saem em grupo. As botas batem no soalho em cadência. O som fica no corredor como eco. Álvaro de Castro fica sozinho por um instante. O mapa na parede parece maior e o gabinete parece menor. No dia seguinte, há manifestação. Cartazes em papel pardo. Bandeiras gastas, apitos, a polícia forma linha. Capacetes brilham, bastões prontos. Uma pedra voa. Bate num escudo. O som é seco. Depois vem a correria. Gritos. Passos. Vidros a partir. Álvaro de Castro recebe a notícia por telefone. A voz do outro lado falha. Há ruído de fundo. Há alguém a gritar ordens. Ele pergunta se há mortos. A resposta demora. A demora é pior do que um número? Dizem que há feridos. Ele fecha os olhos um segundo. Não é oração. É cálculo. Feridos viram funerais. Funerais viram comícios. E comícios viram mais feridos. Ele manda reforçar hospitais. Manda garantir ambulâncias. Manda abrir corredores de passagem. São ordens de médico. Mas ele está a governar? No dia seguinte, os jornais mostram fotos. Rostos com sangue. Camisas rasgadas. Mulheres a chorar. As fotos fazem política sozinhas. No parlamento pedem explicações. Pedem demissões. Pedem cabeça. Álvaro de Castro sobe à tribuna. O ar na sala está pesado. Há um zumbido constante de conversas. Ele fala de responsabilidade. Fala de ordem pública. Fala de evitar o pior. Mas a sala quer espetáculo. Quer culpa. Quer um culpado com nome. Ele não dá. E isso irrita. Um deputado grita que o governo perdeu o controle. Outro grita que o governo é cúmplice. Outro grita que o governo é refém dos quartéis. Ele desce e sente o chão a ceder. Não como terremoto. Como madeira velha que cede devagar. No gabinete, um assessor traz um recorte de jornal. O recorte tem manchas de tinta nos dedos de quem o cortou. O título fala de conspiração. O texto diz que há reuniões secretas. Diz que há listas. Diz que há planos. Álvaro de Castro pergunta de onde veio. O assessor diz que veio de uma redação amiga. Diz que é sério. Ele pede nomes. O assessor não tem... Outra vez sombras. Outra vez o país a decidir no escuro. Ele tenta consolidar apoio parlamentar. Recebe líderes de bancada. Oferece lugares. Oferece compromissos. Oferece tempo. Mas o tempo é o que ele não tem. Um líder diz que apoia, mas exige uma nomeação. Outro diz que apoia, mas quer afastar um rival. Outro diz que apoia, mas só se os quartéis ficarem quietos. Álvaro de Castro ouve e percebe a armadilha. Cada apoio vem com uma corda, e cada corda puxa para um lado. Numa tarde, o ministro das Finanças entrega números finais. Diz que não há margem, diz que não há crédito, diz que não há confiança. Álvaro de Castro olha para as colunas. Os números parecem feridas abertas. Ele sabe o que isso significa. Sem dinheiro não há Estado. Sem Estado, há força. A base do governo começa a desfazer-se em pequenos gestos. Um deputado falta a uma votação. Outro vota contra. Outro abstém-se para mandar recado.
Os recados valem mais do que as leis. Ele tenta segurar com conversas, em gabinetes pequenos, em corredores, em cafés discretos. O café vem em chávenas pequenas. O açúcar é contado. O som das colheres é nervoso. Um aliado diz que não pode continuar. Diz que o partido está dividido. Diz que a rua não perdoa. Álvaro de Castro pergunta o que ele quer. O aliado responde com uma palavra: sobreviver. Essa palavra fica no ar. E pesa mais do que qualquer programa. Numa noite, chamam-no para uma reunião urgente. O local é discreto. Cortinas pesadas, luz fraca. Há homens de partido. Há homens de farda. Há homens que não dizem de onde vêm. Falam de solução. Falam de governo de concentração. Falam de necessidade de força. Álvaro de Castro escuta e percebe que o chão já mudou. Já não discutem medidas. Discutem substituição. Ele tenta impor limites. Diz que o governo não pode ser refém. Diz que o parlamento tem de contar. Um homem de farda responde com calma. Diz que o país não pode esperar por debates. Diz que a disciplina resolve. A palavra disciplina soa diferente na boca dele. Não é disciplina para servir o Estado. É disciplina para mandar no Estado. Álvaro de Castro sai para a rua. A calçada brilha de chuva. O ar cheira a carvão molhado. Ele sente que o prazo invisível está a acabar. No dia seguinte, chega a votação decisiva. O parlamento enche-se cedo. Há mais jornalistas do que o normal. Há mais guardas nos corredores. Os deputados falam alto. As mãos batem nas mesas. Os papéis voam. Álvaro de Castro espera o resultado com a cara imóvel. Por dentro, ele conta. Conta apoios, conta traições. Conta ausências, o resultado vem como pancada. O governo perde sustentação. Perde o chão. Ele não faz cena, não grita. Não acusa em público. Recolhe os papéis. Fecha a pasta de couro. Aperta o fecho com um clique seco. No corredor, os passos militares voltam a soar. Mais perto. Mais confiantes. Ele caminha entre eles como quem atravessa um hospital em emergência. Sabe que há doentes. Sabe que há sangue. Sabe que há gritos. Mas também sabe outra coisa. O médico não manda no incêndio. A demissão é preparada com formalidade, uma carta com linguagem correta, data, assinatura, respeito institucional. O papel é bom, a caligrafia é firme, a dignidade está toda ali. Quando entrega a carta, o rosto de quem a recebe não mostra surpresa. Mostra a rotina, como se fosse mais um turno a acabar. Álvaro de Castro sai do edifício com o casaco fechado até o pescoço. O vento corta. A cidade continua. Um vendedor grita jornais. Uma carroça passa e salpica lama. Um grupo de homens discute numa esquina. Ele olha para a rua e entende a crueldade do cargo. Chegar ao topo não significa mandar. Significa ser o primeiro a cair. E atrás das portas, nos corredores onde o soalho range, o ritmo das botas não abranda. Ele apenas muda de direção. Em maio de 1926, Lisboa acorda com um céu baixo e sujo. O ar cheira a carvão úmido e a maresia velha. As janelas abrem-se só um palmo, por prudência. Nas esquinas, os homens falam com a boca quase fechada. As palavras saem como vapor. E os olhos procuram fardas antes de procurarem amigos. Álvaro de Castro já não está no centro do tabuleiro. Mas o tabuleiro continua a ranger. E ele continua a ouvir o mesmo som nos corredores, mesmo fora deles. A República vive de boatos. Um boato nasce num café e chega num quartel antes do almoço. Depois vira certeza, sem nunca ter sido provado. Na véspera do dia 28, há telegramas a circular como febre. Papel fino, dobrado à pressa. Carimbos tortos, tinta ainda brilhante. Os textos são curtos. Movimentos no norte. Oficiais reunidos. Situação grave. Ninguém escreve a palavra golpe. Mas toda a gente a lê. Na madrugada de 28 de maio, o país mexe-se por dentro. Braga, Porto, Viseu, nomes ditos em voz baixa. As linhas férreas tornam-se nervos. Os comboios não levam só passageiros. Levam recados, levam ordens. Levam homens com malas pequenas e olhos duros. Em Lisboa, o Tejo parece mais escuro. Os apitos dos barcos soam mais longos. E a cidade espera, como se esperasse um tiro. Álvaro de Castro está em casa. A casa tem o silêncio de quem já viu demasiadas quedas. O relógio marca as horas com um som seco. Na mesa, papéis antigos. Cartas de recomendação, recortes de jornal. Notas de reuniões que já não valem nada. Ele pega num desses recortes. O papel está amarelado nas dobras. A tinta mancha o dedo, mesmo anos depois. O título fala de salvação. Fala de ordem. Fala de fim da desordem. Ele pousa o recorte e fica a olhar para a parede. Não há retratos heróicos. Há apenas uma estante com livros e lombadas gastas. Um psiquiatra aprende a reconhecer o momento em que uma mente decide. Não é quando grita. É quando fica fria. O telefone toca. O som corta a casa como lâmina. Do outro lado, uma voz apressada fala de tropas em marcha. Fala de oficiais que já não pedem licença. A linha falha. Há ruído, como se o fio passasse por dentro de uma tempestade. Ele pergunta quem comanda.
A resposta vem em nomes que já circulavam há meses. Nomes ditos em jantares discretos e em corredores de quartel. Ele não pergunta se é verdade. Pergunta quanto tempo falta. A voz do outro lado hesita. Depois diz uma frase simples. Já começou. Na rua um carro passa depressa demais. As rodas batem na calçada, o motor tosse e desaparece. Mais tarde ouvem-se passos em grupo. Passos pesados. Passos que não pertencem a quem vai ao trabalho. Álvaro de Castro abre a janela. O ar entra frio e com cheiro a fumo. Lá embaixo, um homem atravessa a rua com um jornal debaixo do braço. O jornal ainda está fresco. As folhas colam-se umas às outras. O homem segura-o como se segurasse um escudo. O título é grande. Fala de movimento militar. Fala de mudança. Fala de fim do parlamento. Ele fecha a janela. O vidro treme um pouco no caixilho. E a casa volta a ser um lugar pequeno num país que se move. No centro da cidade, os ministérios acordam com guardas diferentes. Há fardas onde antes havia casacos. Há ordens curtas onde antes havia papéis. Os contínuos andam mais depressa. As chaves tilintam nos bolsos. As portas fecham-se com mais força. O poder muda de mão sem cerimônia. Não há debate. Há presença. E a presença tem peso. Tem couro. Tem metal. Tem botas. Álvaro de Castro não corre para um gabinete. Não há gabinete para correr. Ele sabe o que acontece quando a força decide. Ele já viu governos cair por votos. Agora vê um regime cair por marcha. Ao longo do dia chegam notícias em pedaços. Um amigo manda recado por um rapaz. Um conhecido aparece à porta e fala sem entrar. Dizem que há listas. Dizem que há detenções. Dizem que há homens a desaparecer por uma noite, ou por mais. Ninguém diz o nome de quem manda. Dizem apenas que mandam. Ao fim da tarde, Lisboa tem um silêncio estranho. Os elétricos continuam a ranger, mas as conversas diminuem. As pessoas entram em casa mais cedo, as lojas fecham as portadas com pressa. E os cafés ficam com mesas vazias. Num desses cafés, um empregado limpa o balcão com um pano úmido. O pano cheira a vinagre. Ele limpa devagar, como se o gesto pudesse segurar o mundo. 2 clientes ficam ao fundo. Falam quase sem mexer os lábios. Um deles tem as mãos manchadas de tinta de tipografia. Ele diz que a República acabou. O outro não responde. Apenas mexe o café com a colher, sem beber. A colher bate no vidro. Tic, tic, tic. Álvaro de Castro passa por ali mais tarde. Não entra. Olha apenas pela porta. Vê os rostos. Vê o medo contido. E vê uma coisa pior do que o medo. Vê alívio. Porque a instabilidade cansa. E quando o cansaço vence, a liberdade fica sem defesa. Nos dias seguintes, o novo poder organiza-se como quartel. Há comunicados, há ordens, há proibições. Os papéis agora têm outra linguagem. Menos adjetivos, mais imperativos. As folhas vêm com carimbos nítidos. A tinta é espessa. E as assinaturas parecem feitas com mão que não treme. Álvaro de Castro recebe um desses comunicados por um conhecido. O papel é passado de mão em mão como contrabando. Ele lê em silêncio. Fala de disciplina, fala de moralização, fala de necessidade nacional. Ele dobra o papel com cuidado e guarda-o no bolso do casaco. O bolso tem um forro gasto. O tecido já conheceu moedas, chaves e cartas de ameaça. Agora guarda o fim de um ciclo. Ele não é preso. Não é chamado para um cargo. Não é convidado para uma cerimônia. Ele é empurrado para fora do centro, sem empurrão visível. É assim que se faz com homens de um regime que caiu. Não se cria mártir. Cria-se silêncio. Os amigos começam a medir as palavras. Alguns deixam de aparecer. Outros aparecem só para dizer que não podem ficar. Um deles entra na sala e não tira o chapéu. Fica de pé, como quem tem pressa de sair. Ele diz que é melhor não se verem por uns tempos. Diz que há olhos em todo o lado. Diz que há gente a ouvir até as paredes. Álvaro de Castro acena. Não discute. Ele sabe que o medo tem lógica própria. Quando o homem sai, fica um cheiro a chuva no tapete. E um vazio que parece maior do que a sala. Numa manhã, ele vai ao consultório. A placa na porta está um pouco baça. O metal perdeu brilho. Lá dentro, há o cheiro familiar de papel e desinfetante. Há uma secretária com riscos de caneta. Há uma cadeira onde tantos se sentaram para falar do que não conseguiam dizer em casa. A secretária tem um tinteiro. O tinteiro está meio cheio. A tinta parece mais escura do que antes. Ele abre um caderno. Escreve 2 linhas, depois para. Lá fora passa um grupo de soldados. O som entra pela janela entreaberta. Cadência, peso, regularidade. Ele fecha o caderno e fica a ouvir até o som desaparecer. Os pacientes continuam a chegar. Chegam com problemas antigos e novos. Chegam com insônia. Chegam com tremores. Chegam com medo de falar. Um homem de meia idade senta-se e não consegue tirar o casaco. As mãos não obedecem. Ele tenta sorrir e falha. Diz que tem pesadelos. Diz que ouve passos no corredor de casa. Diz que acorda com o coração a bater como tambor. Álvaro de Castro faz perguntas simples. Quando começou? O que mudou? O que ele viu? O homem olha para a porta antes de responder.
Depois diz que viu um vizinho ser levado, diz que ninguém explicou, diz que a rua fingiu que não viu. Álvaro de Castro anota, a caneta risca o papel com som fino, e ele sente a ironia como uma dor pequena. Ele passou anos a tentar impor autoridade civil. Agora trata os efeitos de uma autoridade que não pede licença. No outro dia, entra uma mulher com um lenço preto. O lenço cheira a sabão barato. Ela segura uma carta amassada. A carta tem um carimbo oficial. Tem poucas linhas. E tem uma frase que não explica nada. Ela lê em voz alta, com a voz a falhar. Por conveniência do serviço, fica o signatário retido para averiguações. Ela pergunta o que isso significa. Pergunta quando ele volta. Pergunta se ele está vivo. Álvaro de Castro não tem resposta. Ele só tem o silêncio que o Estado oferece quando não quer explicar. Ele pede a carta. Olha para minha assinatura. Reconhece o estilo de quem escreve para não se comprometer. Devolve a carta com cuidado, como se devolvesse um objeto frágil. E diz apenas que ela deve procurar informação por vias formais. A mulher ri, sem alegria. Diz que as vias formais são portas fechadas. E sai com o lenço mais apertado no pescoço. O verão de 1926 chega com calor pesado. As pedras da calçada queimam ao meio-dia. O ar cheira a poeira e a fruta madura. Mas a cidade não relaxa. O calor só torna o nervosismo mais irritável. As pessoas suam e irritam-se mais depressa. Os jornais mudam de tom. Alguns desaparecem. Outros aprendem a escrever sem dizer. As manchetes ficam mais neutras. As críticas viram elogios. E os espaços em branco parecem maiores. Álvaro de Castro lê esses jornais com atenção clínica. Ele procura o que falta. Procura o que foi cortado. Procura o que ninguém ousa imprimir. Ele encontra pistas em detalhes. Uma frase que termina cedo. Um parágrafo que evita nomes. Uma notícia que fala de ordem e não fala de quem a impôs. À noite ele escreve cartas. Não cartas políticas. Cartas pessoais. A caligrafia dele é firme. Mas há momentos em que a tinta falha. A pena precisa de ser molhada outra vez. Ele escreve a um amigo antigo. Pergunta pela saúde. Pergunta pela família. E deixa uma linha final que diz mais do que o resto. Espero que esteja seguro. Ele não escreve sobre o país. Porque o país agora lê cartas. O tempo passa. 1927 chega com chuva. Chuva grossa que bate nas vidraças. Chuva que faz o Tejo parecer chumbo. Há rumores de revoltas. Há tentativas. Há repressões. As notícias chegam sempre tarde. Chegam já com o desfecho. Chegam já com a versão oficial. Álvaro de Castro ouve nomes de oficiais presos. Ouve nomes de civis exilados. Ouve histórias de casas revistadas de madrugada. Ele não está no centro. Mas o centro chega até ele como eco. Um dia, um antigo colega do exército aparece. O homem tem bigode aparado. O casaco está bem escovado. Ele entra com um sorriso curto, olha em volta como quem avalia a sala, e fala de forma cordial demais. Diz que há quem ainda respeite Álvaro de Castro. Diz que há quem reconheça a sua competência. Diz que o país precisa de técnicos. Álvaro de Castro pergunta o que ele quer. O homem responde com rodeios. Fala de colaboração. Fala de aconselhamento. Fala de servir a nação. Álvaro de Castro não levanta a voz. Pergunta apenas se isso significa legitimar o que foi feito. O homem não responde diretamente. Diz que a história não espera. Diz que o importante é evitar o caos. Álvaro de Castro olha para as mãos dele. Mãos limpas, unhas cortadas, sem tinta, sem pó. Mãos de quem não carrega sacos. Mãos de quem carrega decisões. Ele diz que não. Diz com uma frase curta. E o homem percebe que não há negociação. O sorriso desaparece. O visitante levanta-se. A cadeira raspa no chão. Antes de sair, ele deixa uma frase. Tenha cuidado. A porta fecha-se. E o som da fechadura parece mais alto do que devia. Em 1928, Lisboa tem um ritmo mais controlado, mas não é paz, é contenção. As patrulhas são mais visíveis. Os uniformes parecem mais novos. As ordens parecem mais rápidas. As pessoas aprendem a atravessar a rua sem olhar demasiado. Aprendem a não fazer perguntas em voz alta. Aprendem a rir com menos dentes. Álvaro de Castro envelhece depressa. Não por falta de saúde apenas, mas por excesso de memória. Ele continua a trabalhar. Continua a receber gente. Continua a ouvir histórias que não podem ser contadas fora daquela sala. Às vezes ele fica sozinho e abre uma gaveta. Lá dentro guarda papéis antigos, cartas sem remetente, recortes, telegramas. Ele tira um deles. É um aviso antigo, escrito em letra disfarçada. Saia enquanto pode. Ele lê outra vez. E percebe que saiu, mas não escapou. Porque ninguém escapa ao tempo em que vive. Numa manhã de junho, o calor volta. O ar fica parado. As cortinas não mexem. Álvaro de Castro acorda cedo. Veste-se devagar. O tecido da camisa cola-se à pele. Ele toma um café fraco. O café tem gosto de água escura. Ele bebe mesmo assim. Na rua, um vendedor passa com peixe. O cheiro sobe rápido. Moscas rondam. Ele caminha um pouco. O passo é mais curto do que antes. A cidade parece igual, mas não é.
As fachadas continuam, os elétricos continuam, mas as conversas mudaram de textura. Ele volta para casa com o suor na testa, senta-se, respira fundo. Há um momento em que o corpo decide por nós, sem debate, sem voto. No dia 29 de junho de 1928, Álvaro Xavier de Castro morre em Lisboa. A notícia corre com sobriedade, sem grandes cerimônias públicas. Alguns ficam a saber por um jornal pequeno, outros ficam a saber por recado, outros só percebem quando a porta do consultório não abre. Há quem diga que era um homem sério, há quem diga que era frio, há quem diga que tentou, mas as frases ficam curtas, porque o tempo não é de elogios longos. No cemitério, o sol bate forte, a terra cheira a pó, as flores murcham depressa, os passos ouvem-se no cascalho, passos de familiares, passos de conhecidos, passos de gente que vem e vai sem se demorar. Alguns homens de fato escuro mantêm a distância, falam pouco, olham muito. Um padre diz palavras de rotina, a voz dele perde-se no ar quente, e o silêncio volta a ocupar o espaço. Quando a terra cai, o som é seco, como um livro a fechar. E fica uma imagem difícil de esquecer, um médico que aprendeu a acalmar mentes, um oficial que aprendeu a medir homens, um governante que tentou mandar num país onde a última palavra vinha do corredor. No fim, não foi ele que mudou o som das botas. Foi o som das botas que mudou o país. E o país seguiu, sem pedir desculpa,